Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Renato Cantarino, criador do Saudopistas, e é um prazer falar com vocês novamente aqui nas lives, algo que a gente começou a fazer em 2020, assim que começou a pandemia. Fizemos 5 lives, conversamos com muita gente bacana que falou sobre carro antigo, que falou sobre o hobby, o antigo mobilismo. E agora, em janeiro de 2022, estamos comemorando o mês do Fusca. Lembrando que no dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Então, a gente vai fazer um mês especial com lives no Instagram, propagandas antigas, muita coisa bacana para você poder acompanhar esse mês. Vai ter o passeio aqui no Rio de Janeiro, para quem é aqui da cidade do Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro, véspera de feriado, a gente vai fazer uma carreata para comemorar o Dia Estadual do Antigo Mobilista e o Dia Nacional do Fusca. E o convidado da live de hoje já está aqui, então vou convidá-lo para participar, depois eu vou contar quem é o convidado de hoje, quem vai estrear essa série de lives aqui do Instagram do Saudopistas para comemorar o mês do Fusca. Já está aqui, vamos lá. E olha, nosso convidado já está aqui. Deixa eu apresentá-lo. O nome dele é Pablo Gressler. Ele é o autor e organizador do livro Maquinando Sonhos. O livro Maquinando Sonhos conta 18 histórias de 18 fusqueiros espalhados pelo Brasil. Então, antes da gente começar a falar sobre o livro, vou dar uma boa noite para ele. Pablo, um prazer recebê-lo aqui no Saudopistas para a gente falar sobre Fusca, para a gente falar sobre o hobby, para a gente falar sobre a obra que você acabou de lançar, que é a mais nova, é o mais novo título da literatura sobre o Fusca, que já é tão rica. Boa noite, Pablo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tudo É certo. uma honra, é uma honra, é um prazer muito grande poder estar aqui falando sobre esse livro, né? Que é uma experiência inédita para mim, né? E ainda mais falando sobre Fusca, né, cara? Que é um sonho antigo aí que a gente conseguiu realizar e poder compartilhar esse sonho então com pessoas aí que são apaixonadas por Fusca, tanto quanto eu, até mais do que eu, foi uma coisa fantástica. E, cara, muito obrigado mesmo por esse momento. É um prazer recebê-lo aqui, depois de uma atitude tão bacana de reunir essas histórias. Mas eu vou começar perguntando, quando o Fusca entrou na sua vida, Pablo? Ah, cara, esse ano agora tá fazendo 20 anos que o Fusca entrou na minha vida, né? O saudoso Ferdinand aí, do perfil do Ferdinand Azul Caissara, né? Inclusive é a primeira história do livro aí, que eu conto como isso aconteceu, né? O fato é o seguinte, eu tinha tirado a minha habilitação, né, a minha carteira aí, e o meu pai era uma pessoa assim que ele não deixava eu pegar o carro, né? Ele era muito ciumento com o carro e tal. E aí a gente pensou assim, bom, vai ter que dar um jeito aí, né, de comprar o seu. E na época eu estava fazendo a recente entrada na faculdade, né, e estava como bolsista lá, dedicação exclusiva, e eu não tinha outro emprego, assim, então era muito difícil conseguir levantar a grana para comprar o Fusca, comprar um carro. Na época nem era o Fusca ainda que eu tinha em mente, né, isso é importante deixar claro. Aí o que que aconteceu? Naquele ano de 2002, teve uma edição do Prêmio Talento Universitário, que era um prêmio da universidade aqui onde eu estava cursando biologia na época, e vários trabalhos de diversas áreas concorriam, né, e tinha um prêmio, então, em dinheiro, na época, né, para os 3 melhores trabalhos. E aí eu tive a felicidade, então, de conquistar esse prêmio. Fiquei o primeiro lugar, né? E aí, na época, se dava R$ 4.000. Isso em 2002, né? Há 20 anos atrás. E
aí então, cara, não tive dúvida, né? Quando eu levantei aquela grana, assim, cara, vou comprar meu primeiro carrinho, né? Pelo menos para ter aqui a independência, aquela coisa, né? De tem a carteira, agora tem aqui o meu carrinho para dar as minhas voltas e tudo mais. Acho que todo mundo que tem carro aí sabe como é que é essa experiência. E foi assim, aí eu cheguei, conversei com meu pai, ó, consegui o dinheiro, agora me ajuda aí pelo menos a procurar, né, um carro aí para mim não entrar numa fria e tal, que é um mundo novo para mim. Mas o mais difícil, que era levantar o dinheiro, eu consegui. E fruto do trabalho, né? Que esse trabalho eu tive que apresentar lá na universidade, concorrendo com outros, e tudo foi bem xarope, assim, bem difícil, né, de conseguir. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí a gente foi procurar e apareceu numa dessas visitas aí esse Fusca, né? Na verdade, tinham dois Fuscas. Um cor de creme, assim, que era um ano 81, se não me falha a memória, e o Ferdinand, esse 75, né? E aí andando com os dois ali, conversando com o mecânico e tal, não, o azul tá mais inteirinho, assim, tá, né? Embora ele tivesse rodas que a gente chama de roda gaúcha, tem aquelas rodas mais Sim. esportivas, mais pesadas, né? Que eu não gostava muito, eu gostava mais do estilo original e tal, mas ele tava muito bom de lata, assim, o motor tava legal também, o assoalho e tudo mais. Aí, não, e virou e mexeu, vamos fechar com esse, vamos fechar. E aí foi, cara. E aí o Ferdinand entrou na minha vida a partir daquele dia. Foi 13 de dezembro de 2002, para ser exato. E aí tem uma coisa que eu até deixei separado, que é bem bacana, e que quando eu abri o porta-luvas, cara, tinha aqui, ó, o manual, Olha, que legal. cara, ainda. A chave reserva tem também, tá no chaveiro. Mas aqui, cara, nesse manual tem um negócio bacana. Que aqui na folha de rosto a gente abre e é a nota fiscal, cara, da primeira compra, velho. Que legal. Ó, tem a data aqui, ó. 1º de fevereiro de 1975, cara. Papel amarelo originalzinho aqui, ó. O valor em cruzeiros aqui ainda, né? Tá vendo? Aham. Aí, ó, agora, né? Muito legal, Pablo. E tá aqui, tá grampeado junto aqui com o manual, né? Que eu guardo com muito carinho. E, cara, foi assim, ó, amor na primeira vista, primeiro ronco do motor, primeiro, né, a dirigibilidade ali. Peguei pra andar, assim, saí andando com o carrinho e me apaixonei, cara. Não, eu quero esse Fusca e tal. E assim foi. E eu tô com ele, esse ano tá fazendo, como eu falei, 20 anos que eu tô com ele, né? E nem pensar em vender, cara, nem pensar. Tive outro carro já me desfiz do outro carro e continuo com o Fusca ali, né, cara? O E, Ferdinand é. Oi. e, Pablo, na época que você comprou, há 20 anos, em 2002, ainda Isso. não tinha nem, em 2002, não tinha nem essa questão do Fusca ser considerado um carro de antigo mobilista ainda, né? Há 20 anos, os carros do antigo mobilismo eram aqueles carros. Se fossem década de 70, tinham que ser aqueles mais clássicos, aqueles o Maverick, O aqueles carros Pala, do Dodge. O Fusca, em 2002, ainda era aquele carro que estava na passagem, né, do carro velho para os primeiros colecionadores começando a valorizá-lo, né? Então, assim, tá. não é que a palavra certa seja na moda, mas era uma época que você ter um Fusca era ter um carro velho, né, em 2002. Exatamente, exatamente. Apesar de todo esse carisma que cerca o Fusca ali, é como você falou. Ele era visto muito mais como um carro velho e do que uma de automobilismo. Exatamente isso que você falou, é bem isso mesmo. Até algumas pessoas, né, quando eu apareci com o Fusca, olhavam assim, Fusca, né, aquela coisa assim meio depreciativa e tal. E cara, pra mim você nem dava bola, porque eu entrava nele, ligava, saía dirigindo e pra mim era o melhor carro do mundo. E eu pensei, não, é meu carro, eu amo esse carro, sabe? E aí fiquei com ele. E como você falou, ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou, assim. O status dele, assim, agora como uma coisa mais saudosista, assim, e tudo mais, é muito mais forte do que era realmente naquela época.
E é muito bacana, porque o que eu vejo assim é que o Fusca ele sempre se renova de alguma forma. Apesar de estar fora de linha há tantos anos, né, ele sempre tem uma coisa, um carisma assim, que de alguma forma ele cativa as pessoas, as crianças principalmente. Então aquilo sempre remete àquela coisa de estar sempre se renovando, sabe? Sempre se perpetuando, coisas que muitos outros carros muito bons também, antigos, não têm, não conseguem essa coisa, assim, eu não sei exatamente as palavras de como nomear isso, mas é isso que faz parte da magia do Fusca, o que mantém ele sempre vivo entre nós. É muito bacana isso. Agora, Pablo, quando é que o biólogo virou autor? Ah, cara, então, bem legal essa pergunta, e para mim foi uma experiência e tanto, assim, porque eu já participei de capítulos de livros e coisas, mas sempre dentro da minha área, que é a área da ciência e tal, a área técnica. E aqui no Maquinando Sonhos, cara, é uma proposta totalmente diferente, né? É uma linguagem totalmente diferente. E quando eu pensei assim, cara, vou encarar, vou escrever, não vou, tá, vou. Foi assim, cara, eu tinha essa vontade de escrever um livro na vida, só que eu não tinha exatamente ainda bem claro quando eu tive essa ideia. Já faz uns 5 anos assim que eu comecei a amadurecer a ideia. Só que eu nunca fechava, batia o pé sobre o tema e tal. E de uns anos pra cá foi vindo aquela ideia assim, poxa, cara, eu tô quase 20 anos com duas que tem história pra caramba, né? Eu acho que tá aí, ó, tá todo esse tempo aqui debaixo do meu nariz o tema, então, para o desafio de escrever o livro, que eu queria pelo menos escrever um livro antes de morrer, vamos dizer assim, né? Para deixar para a posteridade. E aí eu pensei, tá aí, bati o martelo, assim, tá, vai ser sobre música. Como começar, né, cara? Daí tô eu lá na frente do Word, assim, e agora? A página em branco, por onde começa, né? Porque é um mundo, para mim, totalmente novo, totalmente diferente, né? A linguagem de se usar, como fazer e tudo mais. Mas uma hora a gente tem que começar. E aí comecei a escrever, quando escolhi algumas dessas histórias mais marcantes ao longo desses 20 anos, né? E comecei a escrever. Aí eu li ela, não, acho que não, tá bem chato, vou mudar um pouco. E assim foi. Aí nessa caminhada, né, nesse exercício inicialmente de escrever um tipo de texto assim, já foi amadurecendo aquela ideia, poxa, estou realizando meu sonho aqui, escrever um livro, né? Sobre Fusca, que é um carro assim, que ele sempre desperta essas vivências, essas experiências, desde uma coisa prazerosa até um perrengue, assim. Quem tem Fusca sabe, já passou por um perrengue e tal. E aí eu pensei, cara, e se eu convidasse as pessoas assim que são apaixonadas por Fusca, também, tem perfis legais aí no Instagram, onde eu mais vi, né, tive contato com fusqueiros assim, nesses últimos tempos. E se eu convidasse eles a contarem as suas histórias, daí eu podia compilar isso num livro e eu estaria compartilhando esse meu sonho com eles, né? Eu pegaria a história dele, colocaria junto ali com as minhas e isso ficaria imortalizado. E assim foi, né? Aí a gente chegou nesse resultado aí do Maquinando Sonhos, que para mim tá bem bacana, né? Apesar de ter algumas coisas que eu gostaria de ter feito diferente, que ao longo da live aí eu posso colocar depois, né? Conforme você for perguntando. Mas eu estou bem feliz assim, com o resultado. E como eu falei lá no início, é uma experiência totalmente nova, mas eu acho que ainda assim o resultado ficou bem legal. Tá aqui um amigo seu dizendo que foi muito bom ter escrito a introdução deste livro, recuperando memórias do meu Indiana Volks. Ele Isso, falou cara. também o seu Fusca é um mito em Santa Cruz do Sul. Esse cara, isso, cara. Esse é o Gabriel, cara. Então é um brother que eu tenho assim de longa data também. E é historiador, curte vinil pra caramba, assim, tem uma coleção gigantesca, né? Um audiófilo aí de primeira linha. E é um irmão, assim, praticamente. E ele já teve Fusca também, como ele falou ali, o Indiana Volks. Né? Hoje ele não tem mais o Indiana, mas assim, cara, eu pensei assim, eu preciso fazer um prefácio para o livro
E na hora, eu pensei, não, vou perguntar para o Gabriel se ele gostaria de escrever, de fazer o prefácio do livro, né? Porque ele participou, inclusive, do evento, como dizer assim, que originou esse nome, Ferdinando, que é o nome do perfil aqui no Instagram, né? Que todo mundo tem a mania de batizar o seu Fusca, esse carro com o nome. Comigo não foi diferente. E o Gabriel, inclusive, participou, né? Até foi através dele, assim, que surgiu até essa ideia, assim, do nome de Ferdinand. Eu não vou contar todos os detalhes, porque está no Sim. livro também, né? Quem quiser saber mais detalhes, aí fica o convite para adquirir o livro. A- Mas é muito legal, assim, eu até gostaria de mandar um abraço aí pro Gabriel, né? Por estar presente todos os anos aí nessa história. Inclusive, eu sou o padrinho da filha dele, então, também, né? Um abraço para Maria aí, cara. E bem bacana, bacana mesmo. Agora, Pablo, de todas as histórias que tem no livro, são 18, uma sua, né, que é a do Ferdinand, e de outros 17 fusqueiros. Na verdade, eu tenho mais de uma história até, né? Mas. Sim, são 18 participantes, né? 18 Isso, fusqueiros, na isso, verdade. isso, isso. Então, teve alguma história que te tocou, que mexeu com você? Por exemplo, tem uma das participantes do livro, que é a Leiliane Peixoto, que é a dona do Tirissa, que é uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci nesse hobby, e que eu tive a alegria de conhecer numa viagem do Saudopistas agora, em dezembro. A gente foi para Bananal, São Paulo, passou por perto de Volta Redonda, ela foi com a gente e nos conhecemos pessoalmente e acabou virando uma amiga, tanto minha quanto da minha esposa, é uma pessoa muito querida mesmo, e eu já sabia a história do Tiriça, que é o Fusca que ela herdou do avô e que é o carro dela do dia a dia, o carro que ela já viajou, já foi para o sul do país com esse carro. Teve alguma história que te tocou dessas 18, que tocou mais do que as outras, não querendo te colocar numa saia justa com os 17 participantes? Cara, então, a Leiliane, assim, ó, eu seguia o perfil do Tirista, mas eu nunca tinha, assim, conversado, nem por mensagem, nem trocado ideia. Eu só curtia, gostava do perfil, e também aquele lance, assim, da paixão que ela tem mesmo, por exemplo, aquela coisa de ter caneca, de ter quadro no quarto, assim, volta e meia, né, ela tá postando algumas fotos, que assim, meu, desde a caneca do café, né, até a cor da parede do quarto é a cor do azul do Fusca lá, aquelas coisas assim de muita paixão pelo Fusca mesmo. E esse tipo de sentimento pelo carro assim foi meio que um norte para mim de convidar essas pessoas. Então a Leiliane com o Tirissa ali, sim, sem dúvida, é uma das histórias mais legais do livro. Tem outras também, por exemplo, do Amadeus, é uma história bem bacana também da Jaqueline, né? Tem o Fusca da Sam também, que acho que é a última história no livro ali. Meu sonho era ter um Fusca da cor do céu, um azul da Que cor do céu. legal. E é a mesma coisa, o Caissara também, né, que ela é super famosa aqui no Instagram como influencer, né, da parte aí de Fuscas. Mas, cara, como é que eu vou te dizer assim, se tem aquela que eu mais gosto mesmo, assim, é meio que saia justa mesmo, assim, eu achei um resultado, eu não saberia te dizer, assim, qual mais, porque eu gostei de todas, assim, que ficaram ali, e eu te digo por que isso. Tem uma coisa muito importante, que eu quis manter a história de cada um do jeito que cada um escreveu, tá? Isso, inclusive está na folha de rosto do livro, né? Foi mantido assim o estilo literário, vamos dizer assim, de cada um. Então é muito legal ver a história, seja ela de uma página, seja ela de quatro, cinco, sei lá, 10 páginas de uma história, mas cada um tem o seu jeito de colocar. E isso é legal, porque toda vez que eu pego para ler ali a história de alguém, né, eu vejo, poxa, ó, é assim que o busca, né, toca essa pessoa, o que a pessoa salienta no texto, o que para ela é importante. E essa era uma parte do cerne do livro, assim. Não era simplesmente falar sobre Fusca, mas
como o Fusca se relaciona com as pessoas, assim, né, através dessas experiências. E aí cada um colocou a sua pitada. Então, cada história que está escrita ali, ela tem o seu encanto. Para mim é muito difícil dizer assim, eu prefiro essa, eu gostei mais dessa. Não. Cara, todas são bem bacanas, assim. E aí a ideia era pegar o máximo possível de pessoas no Brasil todo, assim, quanto mais eu conseguisse fazer mais abrangente, assim, melhor. Infelizmente eu não consegui cumprir essa missão, né, no sentido de que eu queria pelo menos uma história de cada estado brasileiro. Né? Eu não consegui, nem todos responderam ou poderiam naquele momento mandar uma história. Então, para você ter uma ideia, eu escolhi 50 perfis. Olha, que legal. E o resultado a gente tem aí de 17 autores. Né? Então, infelizmente, não foi possível ter todos, assim, né? Ou pelo menos um de cada estado, né? É uma vontade. Mas, ainda assim, ficou uma amostragem bem legal. E, às vezes, lendo, assim, principalmente algumas histórias, parece que tu tá vendo a pessoa falando com o sotaque ali da região e tal, na forma, quando tu lê as expressões que elas escolhem. Isso é legal de ver no texto, saber aquela pegada, assim, ó, às vezes é uma pessoa, sei lá do Rio Grande do Norte, aí tem aquela pegada nordestina, assim, e a forma como ela colocou, às vezes parece que tu tá vendo a pessoa falando ali, sabe, com aquele sotaque bonito que eles têm e tal, e ficou muito bacana. É um livro sobre o Fusca, mas que, na verdade, não tem aquela coisa monotemática, né? Porque são histórias. Exato, O Fusca para cada pessoa, é algo diferente. Para mim, exato. o Villeneuve é uma coisa, para você, o Ferdinand é outra, para a Leiliane, o Tirice é outra. Então, assim, é o Fusca. Que, não, é um livro de Fusca. Não. É um livro sobre tudo que o Fusca pode ser, né? Exatamente. É o livro sobre pessoas, né, com os seus Fuscas. Como o Fusca está na vida dessas pessoas. Né? Porque o livro sobre Fusca é aquela coisa, o Fusca surgiu na Alemanha, ou foi projetado pelo Ferdinand Porsche, o austríaco, e blá blá blá. Cara, isso aí tu põe no Google, tá cheio de coisa, já tem um monte de livro sobre isso, a história do Fusca. Não, isso aí, eu pensei, não, isso aí é chover no molhado. Eu quero uma pegada assim, que as pessoas, o que cada um tem a dizer sobre o seu Fusca e qual é a história, ou pelo menos uma das histórias que mais te tocou. Assim, aí esse era o convite que eu fazia, né, para as pessoas que participaram do trabalho. Então, assim, é um livro a respeito do Fusca, sim, mas é um livro sobre pessoas com os seus Fuscas, sabe? Isso é um diferencial dele, assim, que ficou muito bacana. E daí foi aquele momento de transcender, para mim, aquela questão de realizar um sonho de escrever um livro sobre Fusca. Eu contei algumas minhas, mas não vou contar pessoas e eu acho que o resultado pode ficar muito mais legal. E dito e feito, foi assim que aconteceu, sabe? Ficou muito bacana. Eu queria que quem está assistindo, se tivesse uma história curta para contar, estou vendo vários proprietários de Fusca, Cláudio Torres, Wagner Vidigal, muita gente que está mandando mensagem aqui, está o Aurélio Sepúlveda, agora o Marcelo Chagas acabou de entrar, tem Fusca, tem Kombi, tem TL. Se vocês tiverem alguma história rápida que dê para contar aqui no comentário, uma história engraçada sobre o Fusca, você pode contar que a gente conta aqui a sua história. Agora, teve alguma história, teve alguém, você não precisa dizer, mas alguém que você acabou não colocando no livro porque o Instagram vendia algo que, na verdade, quando você foi ver a história não era tão bacana, não era tão especial, ou não, todo mundo que te enviou o material, você publicou todo mundo. Ou teve uma história que você falou, pô, cara, no Instagram parece que essa história é super incrível, que o Fusca tem maior relação de sentimento, e quando ela me mandou, a pessoa me mandou a história, não tem nada. O Fusca para ela é só um carro para aparecer na internet. Chegou a acontecer isso, não? Não, cara, não, pior que não. Esses que eu segui assim, né, justamente quando eles aceitaram e mandaram os seus textos, era bem dentro daquilo que eu esperava. Assim. Pelo menos nesses aí que estão no livro, né, que foram os que mandaram suas histórias,
eu consegui notar aquela coisa bem coerente, assim, do que a pessoa coloca na rede social e do que realmente na hora de sentar para escrever, colocar o coração ali para escrever, né, se isso se reflete. Nessas histórias que estão no livro, eu consegui perceber isso, sabe? Eu não teve nenhum caso assim em especial que fugisse essa regra, não. E o livro foi lançado há pouquíssimo tempo, né? Tem poucos meses que o livro foi lançado. Isso foi em julho. Tem pouco tempo, já foi no segundo semestre, né? Isso. Ah, aliás, perdão, foi em setembro, 24 de setembro. Eu levei meses para lançar ele, a contar assim, desde o primeiro convite, a primeira pessoa, até finalizar ele e poder chegar no Instagram e gravar um vídeo, ó, tá disponível, eu tô lançando hoje aqui. Eu levei 3 meses para fazer, mas foi no segundo semestre agora, né? E ele é bem recente, assim. Quem quiser, já vamos adiantar essa parte, porque às vezes tem pessoas que não podem assistir a live inteira. A gente até repete no final, mas quem quiser adquirir o Maquinando Sonhos, como é que faz, Pablo? Para quem quiser adquirir o livro, tá? Existem dois formatos, é o livro físico, que é esse ali, e tem e-book também, tá? No meu perfil, no caso do Ferdinand, né, logo ali na bio tem um link que é para aquisição dele no site da editora Wiclap, que é para o livro físico. A pessoa entra lá, seleciona, coloca o seu CEP para descobrir qual vai ser o valor do frete, tem várias opções ali, desde o econômico até o TEDx, né? E aí cadastra ali, faz o pagamento, pode fazer por boleto, leva em torno de 15 dias para chegar na sua mão, né? Mas então, assim, pode ser por esse link do meu perfil ou pode ser no site da editora Wiclap mesmo. Tá? Digita lá Maquinando Sonhos na busca, vai aparecer essa capinha aqui e aí segue o baile, né? E o e-book disponível no site da Hotmart. E aí, se a pessoa tiver dificuldade de encontrar, pode entrar, mandar mensagem aqui no meu perfil que eu mando o link também do, do e-book. Tá? Eu vou passar para você também, se quiser disponibilizar também através Claro, fica vou, de boa, né? vou divulgar tanto no grupo que a gente tem no WhatsApp, que são os frequentadores mesmo dos passeios de saudopistas, como em todas as nossas redes sociais. Tem ideia? Eu sei que você acabou de lançar o livro. Você já pensou numa segunda edição com mais histórias ou Maquinando Sonhos, parte 2? Então, cara, inicialmente, quando eu lancei ele, eu pensava assim, eu não tinha essa pretensão de seguir com volume 2, segunda edição e tal. Seria esse, porque é aquela coisa, eu queria escrever pelo menos um livro. Daí eu peguei, escrevi, lancei e tá aí, missão cumprida. Só que assim, cara, praticamente todo dia tem um amigo, alguém aparece, quando é que vai sair o segundo e tal, tem as histórias que tem, né, e tudo. E, poxa, aí tu fica naquela, na verdade, assim, material a gente consegue e tal, e de repente teve coisas que não ficaram tão legais nesse primeiro, e de repente daria para resolver num segundo, e aí tu começa a ficar meio tentado. Então eu vou dizer assim, hoje eu não posso dar certeza para ti ou para quem está assistindo que vai sair o volume 2, mas eu também não vou dizer que não vai ter, entendeu? Fica meio no ar, assim, mano. Tô pensando, amadurecendo a ideia mesmo, porque foi uma experiência muito legal, muito bacana e de certa forma ela meio que tem uma coisa assim de viciante, né? Então, daqui a pouco, por que não? Lá no site do Saudopistas, no saudopistas.com.br, que é um site que a gente colocou no ar no início de 2021, na verdade em abril de 2021, tem uma seção de histórias. Eu estou terminando a história do Villeneuve, que é um absurdo. Eu sou o editor do site, eu não consegui terminar a história do meu carro.
Quando Nossa, eu vi a última vez, eu estou na 10ª página já, para você ter uma ideia. cara. Eu vou tentar colocar no ar essa semana ainda. Mas tem lá a história, tem uma história da Leiliane e também tem do Furreco, o Furreco Fusca, que é de um amigo aqui do Rio de Janeiro, do Fernando Amaral, porque sempre as pessoas gostam dessas histórias, né? E se tiver a segunda edição, por favor, reserve um espacinho para o Villeneuve, que tem muita história para contar. É o carro que foi a inspiração para a criação do Saldopistas aqui no Rio de Janeiro, o carro que o Salvopista é o primeiro grupo aqui do Rio de Janeiro que faz passeios, né? Aqui no Rio de Janeiro, até a chegada de saldopistas, como em várias cidades, eram só encontros, né? Encontros estáticos. E aí veio meio aquele pensamento que se fosse para carro antigo ficar parado, seria autoestático, né? Antigo, e não automóvel. Então, há quase 5 anos, nós realizamos passeios mensais aqui no Rio de Janeiro de carros antigos. O Rio de Janeiro é uma cidade que ajuda, né? É uma cidade que, por causa das paisagens, Pô, botar o carro antigo para andar na orla da Zona Sul é sempre um evento maior, né? é Então, uma assim, vitrine gigantesca, né, cara? Pô, e aí eu vou ter muita história para contar. Tem um perrengue, mas tem muitas histórias felizes também para contar numa segunda edição para falar sobre o Fusca Villeneuve, que é o meu 1971 1300 Standard. Agora tem gente contando história aqui, olha, tá aqui o Wagner Vidigal dizendo que foi de Fusca para a maternidade do Corpo de Bombeiros. Na época é o filho dele que estava para nascer. O Fusca se chamava Caidinho. E hoje em dia o Fusca, o filho dele, na verdade, também tem o Fusca. E os dois são fusqueiros e eles já foram para encontros, para passeios juntos, já viajaram com o Saldopistas juntos, cada um no seu Fusca, essa história é muito bacana. Tá aqui o Cláudio Torres, meu Fusca, o Bala, foi comprado de um amigo policial super casca grossa. E depois ele se arrependeu e ficou me. Ah, não terminou aqui, mas eu imagino que deve ter ficado perturbando o Cláudio para devolver o carro, né? Tipo, eu não quero vender, me devolve. Olha, tem aqui o professor Diogo Toches, aqui do Rio de Janeiro também, falando aqui que seria bom pegar histórias de um funcionário da montadora da Volkswagen. É legal, sempre nos fóruns de internet, quando tem funcionários da Volkswagen, sempre eles conseguem enriquecer bastante as discussões. Tá aqui o Cláudio Nikit. Cláudio Nikit também tem um belo Fusca, se eu não me engano, é um 67, Grená, 67 ou 68, e está sempre aqui também, andando por aí com o seu Fusquinha. Mais gente chegando, tem bastante gente aqui mandando mensagem. E, Pablo, fala de perrengue. Você falou da história, de como entrou na sua vida, mas em algum momento nesses 20 anos, cara, você arrancou os cabelos e falou: que doideira, tá com esse carro, eu não aguento mais, só me dá problema. Teve algum momento que o Ferdinando quase dançou? cara, teve assim, ó. Dançar, não chegou a dançar, mas eu bravejei muito, assim. Até foi logo no início. Eu tinha comprado ele. E eu passei por um. E foi um perrengue, vamos chamar assim de um perrengue clássico. Que eu acredito que quase todos que têm Fusca, ou já tiveram Fusca, passaram esse perrengue. Que é o famoso perrengue do marcador de combustível. Ah, já sacou qual é? O pessoal aí já tá ligado o que aconteceu. E comigo foi assim também. Eu fui para uma balada ali com ele, estacionei, beleza e tal. Aí chegou na hora de ir embora, né, na balada, tá, ok. Fui pegar ele no estacionamento, beleza, liguei, tá, ligou, aí eu dei 3 dadas assim e puf, ele morreu. Ué, fazia uma semana que eu tinha ele assim, né, eu tava empolgado e tal. E o que que houve agora, né? E tentei de novo, e nada, e nada. E aí eu olhei, tá, mas combustível tem, tá marcando ali, né, e tal, tinha um quarto ainda, não pode ser isso. E, cara, eu fiquei ali e pensei, bah, e agora, meu? O que é que eu vou fazer? Inclusive, eu conto essa história em detalhes no livro, né?
E, meu, eu fiquei horas ali, quase amanhecendo o dia, para daí eu ligar para um mecânico que eu conhecia lá, para o cara vir, ó, dar um help aí. Cara, não sequer já olhei ali atrás, eu também não manjava muito de motor, assim, tinha. Porque o Fusca é uma escola, né? Mas então eu tava, digamos, no primeiro dia de aula, a primeira série daquela escola, e eu não manjava Sim. muito de motor, né? E eu olhei, aparentemente, para mim tava tudo certo, né? Não, gasolina tem, jamais, né? E aí eu expliquei, cara, eu fiquei assim, umas 4 horas esperando para poder pro cara poder me atender para ir lá dar um help, né? Clareando os dias já, as pessoas indo trabalhar, passando, e eu tava ali, eu sei lá da palavra dentro do carro, e pô, cara. Até que o cara foi lá olhar e já veio com um litrão assim com gasolina, né? Já meio que um mecânico antigo já sabendo disso aí, né? Aí ele olhou tudo, fez os testes, foi lá, colocou daí uma mangueirinha no litrão, tá, pisa lá, tenta, puxou e o carro pegou, cara. Ele, não, é gasolina mesmo, tá sem gasolina. Não, não pode estar marcando, não, tem marcador errado, assim, putz. Daí eu fiquei com aquela cara, né, de criança que faz caca, né, na cueca ali, eu lembro que, então tá, então vamos lá, daí saí dali, fui até um posto, abasteci e voltei pra casa, normal, mas eu fiquei lá aquelas 4 horas mofando, né, Essa, acreditando que tinha, né, esse foi logo, fazia uma semana que eu tinha, mano. Hoje eu conto assim, dou risada, mas né, que coisa, tão simples, como é que tu não sabia? Pois é, não sabia, né? Imaginava que estava tudo certo, ok, e não estava. Aí depois fiz a regulagem, tudo certinho, e não passei. Esse foi um dos bem xarope. Outro também, acho que se o Gabriel tiver aí na live ainda pode confirmar, que é de uma das vezes que a gente fez o trajeto aqui de Santa Cruz até Florianópolis, dá uns 600 quilômetros, e aí a porta começou a incomodar, cara, ela começava a abrir, assim. Andrea. Aí tu andando ali nos teus 90, 100, daqui a pouco, blá, abre a porta, passa num buraco e pum, parava, abria a porta do nada. E aí tô aqui, né, esticando o braço para fechar a porta e, cara, né, aquele movimento e a galera passava e buzinava, acontece. E vamos embora, né, e vamos embora. E eu sei que lá pelas tantas, né, cara, eu peguei um esticador, assim, que eu tinha, e peguei e amarrei, cara. Amarrei assim a porta ali, o puxador da porta embaixo do banco, aquele negócio, e se abrir, fica ali batendo as áreas e vai embora. Me irritava demais, assim. Eu até às vezes queria dar uma carona pra uma pessoa depois, do nada, assim, tá andando, bum, abre a porta do lado, quase que a pessoa pode cair do Fusca ainda, né? Se tivesse em Você cima. precisou Tá? trocar o É, a batente ou pessoa, foi só ajuste foi só o ajuste ali do batente, a do regulagem, batente? aumentar um pouquinho isso do batente, e aí já resolveu, né? Isso é Mas clássico, né? É quase igual um marcador deixar na mão, assim. Acho que é um clássico, qualquer um né? que busca a coisa do batente também. No meu caso, eu tive que trocar os dois batentes, porque teve uma época que as duas portas estavam começando a abrir. E aí eu tive que trocar o batente. Agora, Ah, você falou sobre viagem. Você gosta de viajar com o Ferdinand? Qual foi a maior viagem que você já fez? sim, gosto. Agora, no momento, não tá tão legal assim pelo preço da gasolina, né? Que impede um pouco, assim. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer, eu estava cursando o meu doutorado na Federal de Santa Catarina, né, em Florianópolis, lá. Eu fiz durante aquele período 8 viagens de Florianópolis até Santa Cruz, são 600 quilômetros, né? Nessas 8 viagens, cara, eu nunca fiquei assim na mão, nem um pneu furou, sabe? Muitas pessoas mandaram mensagem. O Cláudio Nikit, o Cláudio Moreira, ele pediu para você falar sobre as mulheres que participaram, né? Tem uma participação feminina muito grande. E eu acho que a cada dia que passa, a adesão feminina ao antigo mobilismo, e sempre tendo o Fusca como porta de entrada, está maior. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, a participação de mulheres no antigo mobilismo, a maioria delas com Fusca, né, Pablo?
Sim, sim. Cara, muito legal essa pergunta. Assim, ó, fantástico. Dessa obra aqui, cara, eu vou te dizer assim, ó, 60% são mulheres que escreveram, tá? Que responderam prontamente ao convite. É, Em geral, às vezes, mulher tem mais uma facilidade de escrever, eu acho que gosta mais de escrever do que homens até. Mas assim, ó, foi gritante a diferença, né? Até já mandando as histórias logo em seguida e gostaram bastante. E é muito legal, porque quando eu fui convidar essas pessoas, a maioria dos perfis que eu acho legal, assim, que eu vejo, tem aquela paixão do Fusca, são perfis de mulheres, né? E isso é muito bacana, essa presença feminina cada vez mais forte nesse mundo que até então era visto como uma coisa mais masculina, ainda, inclusive da mecânica, da coisa de mexer no carro também. Isso tudo, né, de uns tempos para cá vem mudando bastante. E como é legal isso, como é bacana isso, sabe? E aí, mais uma vez, tu vê assim, esse poder, essa magia que a música tem de fazer essa união dessas coisas, sabe? Eu acho muito bacana, que nem a própria Liliane, a Jaqueline do Amadeus, do Fusca Azul, tem a menina do Fusca também, o Fusca da Sam, tudo aqui as histórias, cara, muito legal, muito bacana mesmo. Eu acho um show de bola, assim, eu espero que cresça ainda mais. E Essa quando é que você criou o perfil do Ferdinand nas redes sociais? Porque o Ferdinand já existia, né? Ele já existe há quase 20 anos na sua vida, Isso. mas quando é que te deu esse estalo? Pô, o meu carro merece que eu compartilhe as histórias, as imagens dele. Cara, é muito recente, assim. Faz uns, deixa eu ver, acho que uns 3 anos que eu criei esse perfil dele. E é bem, bem recente mesmo. Até então eu tinha só o meu perfil pessoal, do Pablo mesmo. E tem mais um perfil que é só sobre Atari, videogame antigo, assim, que eu gosto bastante. Então tem o meu velho Atari 2600, é um perfil meu também, que é só sobre da parte de game, coisa que eu também gosto bastante. Games retrô, aquela parada toda. Então, mas o perfil do Ferdinand ele é bem recente até, cara. Ele está em torno de 5.200 pessoas agora, mas é bem recente mesmo. E eu até posto focado no Fusca mesmo. Raramente Pablo, apareço ali. Até talvez agora para frente eu apareça um pouquinho mais, né? Mas a ideia é sempre, o protagonismo ali é do Fusca. Então, às vezes é um passeio, mas, por exemplo, a câmera está pegando o Fusca e a estrada, eu quase não apareço, né? É raro, assim, as fotos mais é dele mesmo, nos lugares, né? Não tanto comigo, assim, né? Mas talvez, uma porque eu não tenho muita intimidade com câmeras, assim, com vídeo, fotos, aí eu acabo, não, deixa só o Fusca ali, eu não preciso. Sou mais aquele cara dos bastidores, assim, mesmo. Mas quem sabe com o tempo eu consiga trabalhar isso e apareça um pouquinho mais. E, Pablo, então a gente já está chegando perto de uma hora desse papo. Eu queria que você convidasse a todo mundo que está assistindo agora na live e que vai assistir depois, seja no Instagram do Saudopistas ou do Ferdinand, ou então no YouTube. Você pode conferir depois lá no youtube.com barra Saudopistas. Essa semana eu vou postar lá a live que eu fiz com a Leiliane Peixoto em 2020, em maio de 2020. Ah, Porque as vou lá direto já. lives já estavam no Instagram, mas eu falei, cara, elas merecem ser imortalizadas na plataforma certa de vídeo. Então eu editei, cortei os probleminhas, porque como aconteceu com a gente, também teve um probleminha de áudio, mas eu editei a live ficou redondinha e eu vou postar essa semana. E logo depois eu vou postar também esse nosso papo. Então, como não tem prazo de validade, pode ser que daqui a 20 anos alguém esteja assistindo essa live. Conta pra gente, faz um convite para assistir não, perdão, para ler o seu livro, que eu tenho certeza que é atemporal. Então, pessoal, para quem se interessa por essas histórias aí de pessoas com seus Fuscas, né? Seja de perrengues, de vivências legais, de viagens, enfim, fica aqui o convite para Maquinando Sonhos, seja o livro físico, como está aqui, ou no e-book também.
tá? Fica o convite para adquirir, os links vão estar aí estão no meu perfil, o Renato está disponibilizando também. Eu acredito que muita gente, a partir de agora, vai começar a te oferecer mensagens, como eu fiz, né? Como eu disse, poxa, se for fazer a segunda edição, separa o espaço do Villeneuve. Eu acho que é um caminho natural, né? Que as pessoas que têm uma história com o Fusca vão começar a te procurar, te incentivando a isso, né? Cara, então assim, ó, eu vou lançar talvez uma sementinha aqui, agora ao vivo aqui na live, tá? Que é, por exemplo, assim, eu gostaria que todas as fotos fossem a cores, fotos grandes das pessoas com seus Fuscas, e infelizmente, assim, não foi tão perfeito assim como eu gostaria no primeiro momento. Por que isso? Como eu chamei a responsabilidade de fazer, correr atrás de tudo, eu arquei com todos os custos do livro. As pessoas que eu convidei, eu não pedi nenhum centavo, eu só pedi que contassem a história, que fizesse uma doação de uma história, certo? Aí custos de diagramação, de capa, de registro de direitos autorais, do nome e tudo mais, tudo, tudo eu fiz por conta. Quem sabe, assim, a gente pode amadurecer uma ideia de fazer uma participação, um crowdfunding, alguma coisa, dessa segunda edição, onde a gente consegue ampliar isso, de repente até fazer ele com imagens coloridas e tudo mais, dessas outras pessoas. Então eu lanço essa ideia, assim, no ar, e quem sabe, né, sai aí o segundo volume, e a gente combina isso, tá bom? Então, esse seria talvez um caminho de fazer a segunda edição. Eu acho que ficaria um up, assim, um plus a mais do que é o Maquinando dos Sonhos, o primeiro, né? O pioneiro aqui nesse sentido. Né? Dentro desse espírito de convidar as pessoas aí a contarem as suas histórias, né? Sempre com o Fusca ali presente. Pablo, eu agradeço muito a sua participação nesse papo. Foi ótimo poder conhecer um pouco da sua história, da história do Ferdinando, da história do Maquinando Sonhos. Tenho certeza que muita gente vai se interessar, vai querer conhecer mais sobre essas histórias que você falou, histórias emocionantes, histórias de perrengues, histórias engraçadas, porque é o que a gente falou anteriormente, é um livro sobre Fusca, mas sobre 18 Fuscas diferentes. Cada um, para cada autor, para cada pessoa que participou, o Fusca é algo diferente. Então, tenho certeza que é uma leitura bem rica e a gente fica aqui na torcida que uma segunda edição aconteça em breve com mais histórias para que as pessoas possam conhecer mais, espalhar mais esse sentimento do ser fusqueiro, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a gente senta no Fusca, quando a gente dirige um Fusca, a gente tem que pensar que está representando milhares de pessoas que se identificam com ser fusqueiro. Então, você tem uma responsabilidade naquilo. Então, é que se você abraçar isso, caramba, não é só um carro, eu sou um fusqueiro, tem uma história com ele, quem sabe a gente vai poder propagar para muito mais gente essas histórias. Meu amigo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns aos 18 autores, a todo mundo que contou um pouco dessa história, da história desse carro que é o mais amado do planeta, e espero te receber mais vezes aqui no Saudopistas, se um dia tiver uma aventura para o Rio de Janeiro, ou se um dia o Saudopistas ou o Villeneuve tiver uma aventura para o Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, como foi conhecer a Leiliane e o famoso Tiressa. Pablo, obrigado mesmo, sucesso nas vendas, conte com o Saudopistas para divulgação, vou colocar lá no site também, e obrigado por esse serviço que você fez a todos os amantes do Fusca, que é espalhar essa paixão por aí. Cara, Renato, pessoal, muito obrigado, de coração mesmo, obrigado pelo momento, pelo bate-papo, conversa tão legal que a gente teve aqui, obrigado mesmo, tá? E é uma honra para mim poder estar fazendo isso, tá? É uma honra para mim mesmo, de coração, assim. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana para todos, tá? E se Deus permitir, até a próxima. Até a próxima e um abraço para todo mundo que participou da live. Infelizmente, a gente não conseguiu ler todas as mensagens,
mas agradecer a você que acompanhou aí durante 1 hora esse bate-papo. Durante todo o mês de janeiro vai ter uma live às 8 da noite para falar sobre o Fusca. Saldopistas comemorando o mês do Fusca em janeiro de 2022 e maquinando sonhos. Compra o livro e depois conta pra gente o que você achou. Valeu, Pablo. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau, tchau.